Meus amados irmãos, a paz do Deus eterno possa estar no teu relacionamento conjugal e familiar. Queridos, é um privilégio de hoje nós trazermos o 25º devocional que traz o assunto a proteção à propriedade alheia. E nós estaremos lendo em Êxodo, capítulo 20, verso 15, que nos diz: não furtarás. Nós devemos entender, como servo do Senhor, que a questão de furtar alguém fere o mandamento do Deus eterno. Até mesmo nós falamos aqui no devocional que há pessoas que furtam o coração de alguém para fazer aquilo que ele quer ou fazer aquilo que desagrada ao Deus eterno. Se o 7º mandamento é de proteção ao casamento, o 8º visa a proteção à propriedade alheia. Continuamos ainda falando de proteger o casamento do próximo, proteger a propriedade alheia. Trata-se também de um mandamento voltado para a paz e a comunhão na comunidade. Não há como ter paz dentro da igreja se nós não guardarmos o mandamento. Não há como ter paz dentro da família se não guardarmos o mandamento. Não há como ter paz no relacionamento conjugal se nós não guardarmos o mandamento de furtar. E vou dizer aqui algo para você. Eu conheço uma mulher que, por o esposo não lhe dar dinheiro, ela me disse que ela tira do bolso da calça dele, porque ele não dá dinheiro para fazer a despesa de casa. Meus irmãos, né? Agora vamos aqui. É um preceito que toca em nosso caráter e integridade, pois envolve dinheiro e propriedade alheia. Furtar significa possuir coisa de maneira ilícita e desonesta. Eu já vi alguém dizer, já aconteceu em uma igreja em que me congreguei, em que alguém deixou a Bíblia e uma pessoa pegou, talvez com a intenção de devolver, mas não devolveu o objeto, se apropriou de algo que não era dele. E isso acontece até mesmo dentro das igrejas. Isso é triste, porque nós, como servos do Senhor, nós somos uma nova criatura, temos a mente de Cristo e jamais Deus vai aprovar uma atitude igual a essa que eu estou a falar, né? Todos nós sabemos o quanto a quebra desse mandamento traz consequência nefasta à vida da comunidade. Foi o que eu falei antes. Agora, é importante, como família cristã que desejamos obedecer a Deus em tudo, devemos atentar para todos os mandamentos. É bem verdade, querido, que nós somos seres imperfeitos, temos uma natureza adâmica, mas lembramos que temos uma natureza divina que nos impulsiona pelo Espírito Santo de Deus a fazermos aquilo que agrada ao Deus que nós servimos. E em aspecto, ou naquilo que eu falo de agradar a Deus, cumprir os mandamentos é um. Quando eu estou a cumprir os mandamentos, aplicando ele na minha vida e passando para a minha família, eu estou fazendo aquilo que engrandece o nome do Senhor. O de não furtar, como os demais, deve ser ensinado e praticado na nossa família. Primeiro dentro de casa, primeiro dentro do lar, primeiro no seio da família, porque é a família que fez a sociedade. Se a sociedade é corrupta, é porque a corrupção começou no seio da família. Agora, os pais devem estar atentos quando os filhos chegam em casa com algum objeto novo e que não foi presenteado por alguém conhecido. Lembre-se que uns anos atrás, a criação dos pais para com o filho era diferente de hoje. Quando o filho encontrava alguma coisa no caminho e trazia para dentro de casa, o pai perguntava onde ele encontrou, ele dizia, e ele obrigava ele a devolver ao local que estava, mesmo se fosse na rua. É um ensinamento que nós pais devemos ensinar aos nossos filhos, a falar a verdade, a ser verdadeiro e a não mexer nas coisas alheias. Porque muitas das vezes acontece no seio da família, o filho mexe em algo do pai, o pai não disciplina. Eu não estou falando a palavra disciplinar no aspecto de bater, deixar marca,
mas existe tipo de disciplina que os filhos vão aprender. E primeiro, nós pais devemos dar exemplo. E aí o autor, nesse caso, os pais devem conversar com os filhos sobre a procedência de tal objeto, mostrar o erro caso tenha sido obtido de forma ilícita e os obrigar a devolver o objeto ao seu lugar de origem ou ao seu dono. Atitudes como essa no cotidiano da vida familiar pode evitar muitos e muitas desabores no futuro. Por que que hoje nós temos pessoas que roubam? Porque muitas das vezes começou no seio da família, furtando pequenas coisas, um dinheiro do pai, um dinheiro da mãe, coisas supérfluas, mas com isso foi se evoluindo ao ponto de se tornar um ladrão, e hoje muitos estão na cadeia porque o pai não disciplinou. Agora, para terminar, o 8º mandamento deve ser ensinado também no sentido de cultivar a maneira correta de obter os bens materiais. Nós devemos obter os bens materiais de uma maneira correta, que agrade ao Senhor, certo? Dinheiro para a nossa sobrevivência, ou seja, através do trabalho honesto. Quantas pessoas têm adquirido coisas desonestamente dentro do próprio trabalho, lá na maneira de fazer algum trabalho, e vai e mexe com as coisas que não deve mexer. Digo mais uma vez, porque isso aconteceu no seio da família. Tenhamos cuidado como servo do Senhor, aplicamos o mandamento na nossa vida de não furtarmos, sejamos exemplo para a nossa família, para nossos filhos, para a sociedade.